Então tá, pessoal. Maravilha, Stanley. Vamos começar lembrando, né? Vamos fazer aqui a retrospectiva. A aula passada eu expliquei lá para vocês o princípio da necessidade. A gente falou lá do videogame, né? Primeiro, dei aqueles exemplos do GTA e depois do Enduro e do River Raid, né? Os joguinhos de Atari muito simples, o GTA mais complexo. Para trazer alguma explicação mais científica, ou pelo menos filosófica sobre isso, eu trouxe aqui a classificação do Aristóteles sobre o princípio da necessidade, o princípio da contingência. A gente viu que as coisas da natureza seguem o princípio da necessidade e as coisas humanas o princípio da contingência. A gente deu uma analisada ali na diferença entre os sistemas, né, a lógica linear e os sistemas complexos, né? Onde essa relação de causa e efeito não é tão óbvia. Também demos uma rápida passada sobre algumas noções básicas sobre as ideias de efeito borboleta e teoria do caos, e terminamos falando sobre o conceito de complexidade, né, especialmente o trazido pelo Morin, daquele tecido, né, do entrelaçamento das diferentes perspectivas que existem no mundo, para compor esse tecido da realidade complexa, que é o que monta a nossa vida. Então, pessoal, a gente viu na aula passada que o Aristóteles, o Neil deGrasse Tyson também falava, né, da diferença das coisas da natureza e das coisas humanas, que as coisas humanas são mais complexas do que as coisas da natureza. Mas a gente viu aqui no exemplo, aquele meu do livro caindo no chão, que não precisa só ser uma coisa humana para ser complexo, né? A própria natureza já é complexa em si própria, né? Mesmo excluindo a atividade humana dessa análise, analisando só a natureza, a gente encontra também diversos fenômenos complexos. A natureza é complexa. Só que quando a gente entra na atividade humana, a gente inclui nesse cenário as ações, as atividades, né, as questões humanas, parece que essa complexidade ainda aumenta um nível a mais. E o objetivo da aula de hoje, de uma forma geral, é a gente tentar entender, né, por que as coisas humanas são mais complexas do que as coisas da natureza. Esse é o nosso principal objetivo da aula de hoje. Tá? E para fazer a conexão lá com a nossa primeira aula, lá de primeira não, né? A nossa segunda aula, onde eu me apresentei, falei um pouco de mim e vocês responderam algumas perguntas aqui para a gente conhecer o perfil da turma. A segunda pergunta que eu fiz para vocês lá nessa segunda aula era o que diferencia o ser humano de todos os outros animais. A característica que vocês mais mencionaram foi a da consciência. Então, o ser humano teria consciência e outros animais não. Logo em seguida veio racionalidade, maldade, empatia, inveja e preconceito. Acho que essas foram as maiores. Tem muita coisa aqui: ignorância, intelectualidade, ganância, o self-awareness, consciência de si mesmo, introspecção, polegar opositor, ódio, afeto, recomeços, espírito, ferramentas, cultura, noção da morte, autodestruição, raciocínio, memória, destrutivo, conhecimento, refletir sobre si mesmo, dor, fala. Não sei se eu já falei do afeto. Basicamente, se eu não esqueci de nenhuma, foram essas as características que vocês trouxeram, né, como sendo as características que diferenciam os seres humanos dos demais animais. E a questão, então, na aula de hoje, a gente tentar analisar, será que é isso? Será que alguma dessas características realmente é o que nos diferencia dos outros animais? Lembrando, né, que essa é uma questão que a gente já vai tentando responder há algum tempo, tá? Mas essa resposta vem mudando com o tempo, dependendo, né, do estágio científico que a gente se encontra. E eu vou tentar trazer aqui alguns autores, algumas teorias que nos ajudem a entender, então, de onde vem essa diferença. E para isso eu vou começar a compartilhar aqui minha tela com vocês. Pam, pam, pam.
Deixa eu já colocar, fazer o contrário que eu fiz na aula passada. Eu já vou colocar aqui o link para vocês no chat. Cadê o chat? Aqui. Eu vou colocar o link já, tá? Para depois não ter que ficar... Por que não está aparecendo o chat aqui? Deixa eu parar aqui. Agora apareceu o diabo. Tá. Aqui eu vou colocar para vocês o link do Google Forms. De novo, são duas perguntas bem bobinhas que a gente vai fazer na aula de hoje. Mas se vocês quiserem já deixar aberto aí para quando chegar a hora. E o nosso... Deixa eu já botar aqui também no chat, www.mente.com. Deixa eu ver qual é o nosso código da aula de hoje. Deixa eu achar um que tem aqui. Aqui. 2786 2786 774. Tá? Esse vai ser o código para a gente acessar. Então, quem é a primeira vez que está participando, acessa tanto aqui esse link do Google Forms, quanto esse link www.mente.com. Não precisa cadastrar, não precisa fazer nada. Só colocar lá esse código 2786774. Tá? Que daí vocês, quando chegar a hora, vocês vão ver as perguntas da aula de hoje. Mas vamos começar então a apresentação. Deixa eu abrir o chat aqui do lado para eu ir acompanhando vocês. Está meio lento. Está muito lento. Não sei por que está assim. Bom, pessoal, como é que eu vou começar? O que eu vou usar de teoria, de base, para fundamentar essa nossa discussão sobre o que diferencia os seres humanos dos demais animais? Eu vou começar usando como base o trabalho desse cara aqui, um israelense chamado Yuval Noah Harari. Né? Tá super pop hoje em dia, o cara escreveu esse livro que está aqui a capa para você, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, um best-seller aí, né? Depois ele escreveu um outro livro chamado Homo Deus e o outro 21 lições para o século XXI, todos super bem vendidos. O cara tem várias participações aí em diversos programas, no YouTube, tem palestras dele. Eu acho muito bacana, consegui acompanhar uma palestra presencial dele quando ele esteve no Brasil aí, ano passado. Eu gosto muito da análise que ele faz, da forma dele expor as ideias dele. Eu acho o cara muito bacana. Recomendo aí para quem não conhece, tá? Por que não está aparecendo o chat aqui? Bom, pessoal, qualquer coisa eu não estou conseguindo fazer o chat aparecer, não sei porquê. Mas se tiver alguma coisa urgente, por favor, me chamem aqui no áudio, tá? Que eu saio do compartilhamento de tela e dou uma olhada. Mas é um cara muito bacana, eu gosto muito do trabalho dele e ele tenta explicar. Esse livro eu acho que é assim, mais seguro para a gente usar numa análise acadêmica, porque ele é um historiador e ele faz uma revisão histórica super bacana, que eu acho que é da área dele. Os demais livros ele já começa a fazer mais projeções para o futuro, que são super interessantes, super ricas. A gente vai até falar algumas coisas sobre isso na aula, no nosso segundo tema, tá? Sobre ética. Vamos trazer um pouco também o que como é que é o nome? Esqueci agora. Da colega aqui. Deixa eu ver se eu acho. Da Patrick de Salto Alto, tinha falado do Detroit Become Human, né? Sobre a coisa de androides. Então acho que a gente também vai falar um pouco sobre isso, tá? Quando a gente discutir ética, sobre essas questões aí de como que esses softwares de inteligência artificial participam aí da nossa vida atualmente. O Harari fala bastante sobre isso, especialmente nesse livro dele, Homo Deus, tá? Mas eu acho que para a academia ele já começa a extrapolar um pouco da área da história, fazendo previsões para frente, para o futuro, e aí vale como leitura, óbvio, como análise, como reflexão, mas para a gente fazer uma análise mais acadêmica, eu acho que esse livro dele sobre os Sapiens é algo mais sólido, academicamente falando, tá?
que olha para o passado e não traz tantas previsões. Nesse livro ele vai analisar, né, vai fazer um resumo aí da história da nossa espécie, o Homo sapiens, e vai tentar trazer algumas explicações sobre esse desenvolvimento da nossa espécie, que eu acho que são bastante interessantes para a nossa análise aqui sobre a complexidade das questões humanas, né, como a gente viu na aula passada. Mas antes de chegar nisso, eu quero trazer assim o contexto, né, que é como ele começa o livro. Ele monta um quadro aqui, que eu dei uma adaptada, escolhi, selecionei aqui algumas informações mais importantes para a nossa análise, e eu coloquei aqui nesse quadro para a gente. Então, analisando, né, a história do universo, do nosso mundo, desde o seu início, né, levando em consideração a teoria do Big Bang, que teria acontecido há 13,5 bilhões, com B, tá? Bilhões de anos atrás. E lá, né, há 13,5 bilhões de anos atrás, teria surgido, então, com o Big Bang, né, nesse primeiro momento, surgido a matéria, a energia, né, mas também o tempo e o espaço. Né? E com o surgimento desses elementos no universo, seria, então, o início da física. Obviamente, não da ciência da física, né, porque essa matéria não se estudava, não tinha consciência dela mesma para poder estudar a ela própria, mas os humanos, né, depois, ao desenvolverem a ciência da física, vão estudar até esse momento. Desde esse momento, a partir desse momento, quando surge a matéria, surge a energia, é onde começa o objeto da ciência da física. Né? Porque tendo matéria, tendo energia, tendo tempo e tendo espaço, a física já tem os seus elementos básicos necessários para poder trabalhar, para fazer suas análises. Um pouquinho, relativamente, né, falando, um pouquinho depois do Big Bang, mas na verdade foram aproximadamente 300 mil anos depois, né, o que é muita coisa. Né? Lembrando, se a gente voltar lá para Cristo, né, que é onde a gente conta, aqui nós temos 2.000 anos, 2020 anos, né, de história desde Cristo, do nascimento, né, provável aí de Cristo, de uma das datas tidas como o nascimento de Cristo. A gente tem 2.000 anos. Teria demorado 150 vezes mais do que todo esse tempo da nossa história de Cristo até hoje. Né? Teria demorado 300 mil anos para que essa matéria e essa energia começassem a se aglutinar em estruturas mais complexas, né? Que a gente passou a chamar depois de átomos e moléculas. Então, essa energia, no começo era só energia, só matéria bagunçada ali, né, no tempo e no espaço, começa a se organizar, a se aglutinar de diferentes formas, formando os primeiros átomos e as primeiras moléculas. E aí, nesse momento, então, né, 300 mil anos depois do Big Bang, ainda lá, né, 13,5 bilhões de anos atrás, surgem esses elementos que também são os elementos básicos para a análise da ciência da química. Né? A química já vai começar a trabalhar, então, com átomos e com moléculas. Então, o objeto da química surge ali um pouquinho depois do Big Bang. Pouquinho, né? Relativamente falando, porque são 300 mil anos. Passaram-se ali 9 bilhões de anos depois do Big Bang, né? Ou seja, 4,5 bilhões de anos atrás, é formado o nosso planeta. Né? O planeta Terra é formado no sistema solar, né? Ainda, né, uma massa ali em ebulição, ainda em transformação, em adaptação, se alterando, né? E menos de 1 bilhão de anos depois, né, 700 milhões de anos depois do surgimento da Terra, ou seja, 3,8 bilhões de anos atrás, surgem os primeiros organismos vivos na Terra. Né? Aquelas moléculas lá que a química estava já podendo estudar, né, sendo objeto da química, essas moléculas começam a se combinar, formam estruturas maiores, né, do que as próprias moléculas, mais complexas, lembram, né, que a matéria e a energia se juntam, se aglutinam em estruturas mais complexas, que são os átomos e as moléculas. Os átomos e as moléculas se combinam também em estruturas mais complexas ainda, que a gente vai chamar de organismos,
né? E esse seria, então, o surgimento, o início da vida no nosso planeta Terra, né? 3,8 bilhões de anos atrás, a gente começa a ter os primeiros organismos vivos e, portanto, aí começa, né, a se ter o primeiro objeto de estudo da ciência da biologia. Então, a biologia começa a ter o que estudar a partir lá de 3,8 bilhões de anos atrás, certo? Até aqui a gente está falando de bilhões de anos. É uma coisa muito difícil da gente imaginar o que são bilhões de anos. Nós vamos baixar aqui um pouquinho essa dimensão agora para milhões de anos, né? E há 6 milhões de anos atrás, né, começa a aparecer, né, começa a se separar, né, as linhagens ali entre os humanos e os chimpanzés, né? É o último ancestral comum entre os humanos e os chimpanzés. Ainda é, né, uma espécie muito parecida com os seus antecessores, né? Ainda não é macaco o termo mais correto, mas vamos usar macaco, que é a forma mais fácil da gente entender. A gente ainda era uma forma de macaco, mas que começa a partir dali, há 6 milhões de anos atrás aproximadamente, a criar, começa muito lentamente a desenvolver características que vão chegar na nossa espécie hoje, mas começa ali a se separar então os humanos e os chimpanzés, 6 milhões de anos atrás. E os humanos, a partir daí, né, a espécie Homo, né, começa a se dividir, na verdade, o gênero Homo, né, para ser mais correto, começa a se dividir em várias espécies. Não se tem só uma espécie humana, né, entre esses 6 milhões de anos atrás e a próxima etapa ali, há 70 mil anos atrás. A gente tem diversas espécies humanas coexistindo em alguns momentos, né? A gente tem o Homo erectus, o homem de Neandertal, né, o Homo sapiens, e além de algumas outras aí menos conhecidas, que eu confesso que não me lembro os nomes específicos, mas se eu não me engano, a gente chegou a ter umas 6 diferentes espécies humanas, pelo que a gente saiba, né, convivendo no mesmo período. Tá? Aqui eu quero destacar uma coisa que o Harari explica no livro dele, né, que é essa classificação que a biologia faz sobre as espécies. Né? É uma discussão à parte a gente discutir a possibilidade de se classificar os seres vivos em espécies. Tem toda uma complexidade, é difícil fazer isso, não é uma coisa tão fechadinha, mas falando a grosso modo, né, o que diferenciaria basicamente uma espécie de outra seria a predisposição de um indivíduo se acasalar com outro indivíduo, né? Indivíduos da mesma espécie têm uma predisposição a se relacionarem sexualmente e gerarem descendentes férteis. Né? Tem o famoso exemplo lá do cavalo e do jumento, né? Que são muito próximos, muito parecidos, mas como a gente considera eles na verdade, a gente considera eles espécies diferentes porque eles até acasalam entre si, se a gente der uma forçada, né? Mas eles vão gerar um indivíduo que a gente chama de mula, né, e esse indivíduo não consegue se relacionar sexualmente com outro indivíduo, gerando descendentes férteis também. Até parece que tem casos aí, aconteceu uma meia dúzia de vezes na história, de mulas conseguirem se procriar, por isso que não é tão exata assim essa separação, tá? Essa classificação de espécies, mas é isso que a gente usa de critério básico. Então, espécies são indivíduos que têm essa tendência a acasalarem entre si e gerarem descendentes férteis. Só que existem diferentes espécies, né, que têm descendentes comuns. Né? Então a gente vai chamar de gênero, né, o grupo de diferentes espécies que tem um descendente comum. Então, por exemplo, se a gente estiver falando, deixa eu até pegar minha cola aqui para não usar os nomes errados, porque como não é minha área. Então, por exemplo, leões, tigres, leopardos e jaguares seriam espécies diferentes de um mesmo gênero, que se chama de gênero Panthera. Né? Então, a gente chama os leões, né, o nome biológico deles seria Leopanthera, né? A espécie Leo dos leões do gênero Panthera, que seriam desses felinos, né, do gênero Panthera. E os gêneros também são agrupados, né, em grupos maiores, né, que a gente chama de famílias. Né? Então, falando ainda, né, desses felinos aí,
leões, todos esses que eu falei, né? Leões, tigres, leopardos, jaguares e até os gatos domésticos, né? A Maine Coon aí que está trazendo uma espécie de gato. Eu falei para vocês que eu tenho 2 gatos aqui, vira-latas em casa, mas desde um leão até um gato doméstico, né? Fazem parte da família dos felídeos, né? Então, um gato doméstico é um felídeo, mas ele não é do gênero Panthera, que vai incluir esses felídeos maiores aí de maior parte, né, como leões, tigres, leopardos e jaguares. Falando de nós, seres humanos, né, nós somos a espécie sapiens, né, que sábia, né, que tem sabedoria, do gênero Homo, né, do homem, né, dos humanos. E a gente teve outras espécies humanas durante um período. Então, como eu falei, a gente tinha o Neandertal, o Erectus, né? O Solensis, eu acho, se eu não me engano, que é outro. Tá? E a gente faz parte de uma família ainda maior, que é dos grandes primatas, que inclui chimpanzés, gorilas e orangotangos. Mas é importante a gente saber, porque a gente atualmente só tem uma espécie do gênero Homo, que é o Homo sapiens. Né? Não existem as outras espécies, elas foram extintas. Né? O Homem de Neandertal, os Homo erectus, esse Solensis, se eu não estou errando a nomenclatura, eles já existiram e coexistiram, né? Essas diferentes espécies humanas no planeta Terra. Então imaginem o planeta Terra lá, algumas dezenas de milhares de anos atrás, existiam alguns lugares, o Homem de Neandertal, né, lá na Europa, na África e na Ásia, o Homo erectus, o Homo sapiens, né? E eles coexistiam no nosso planeta no mesmo tempo, apesar de muitas vezes ocuparem lugares diferentes, mas em alguns casos também dividiam o mesmo espaço. Tá? E aí se diz aí na história, aí, pelo menos a perspectiva que o Harari traz, que lá por volta de 70 mil anos atrás aconteceu alguma coisa, né, que diferenciou o Homo sapiens de todos os outros homens, gêneros, né, todas as outras espécies do gênero Homo. Né, e que isso teria acabado, né, provavelmente essa coisa que teria acontecido 70 mil anos atrás teria acabado, levado à extinção das demais espécies humanas, das demais espécies do gênero Homo. E o que seria isso? Né? Essa é uma grande questão, né, que os historiadores tentam explicar. Não se sabe muito bem, dizem que teria sido alguma mutação que aconteceu nos genes, né, dos Homo sapiens e que teriam criado características distintas para os Homo sapiens, tá? Fazendo com que os Homo sapiens acabassem exterminando essas outras espécies do gênero Homo. Isso há 70 mil anos atrás. Tá? E a gente vai analisar mais profundamente o que aconteceu nesse momento. Né? Se diz que essa mutação teria sido a causa de uma revolução cognitiva e que teria como base o uso da linguagem ficcional. E que a partir daqui teria surgido também o objeto da história. Apesar de a gente saber, né, que a gente tem a divisão da história, da pré-história, geralmente lá 4, 5 mil anos atrás, né, que é quando surge a escrita e a gente consegue deixar registros, mas culturalmente falando a gente já passa a criar elementos aí de cultura, né, com o surgimento da linguagem ficcional e, portanto, a gente já passa a poder estudar historicamente, a gente tem registros históricos, né, dessas culturas desenvolvidas pelo Homo sapiens desde essa época. E por último, aqui há 5 mil anos atrás, né, por enquanto a gente ouve falar muito rapidamente, talvez numa introdução de uma primeira aula de história sobre esses elementos até agora, mas o que a gente estuda mesmo, né, geralmente nas aulas de história, é a partir desses primeiros reinos, dos primeiros sistemas de escrita e sistemas monetários de dinheiro, né, que surgiram aproximadamente há 5 mil anos atrás. Né? Acho que a gente geralmente começa aqui no Ocidente pelo estudo da civilização lá do Egito, né, mais ou menos nesse período. E sabendo, né, que a gente conhece muito pouco sobre o Egito, a gente vai saber mais, sei lá, tem gente que vai estudar mais da Grécia, que daí a gente já está aí há 2.500 anos atrás. Né? Tem gente que só vai saber a partir aqui depois da Idade Média, Idade Moderna, que, né, 500 anos atrás, nem isso, 200 anos atrás. Né? Então, o nosso espaço temporal de conhecimento um pouco mais profundo sobre a nossa história é muito limitado. Né? E como eu disse para vocês que é difícil para a gente ter a noção, porque
nos últimos dois aqui eu estou falando de milhares de anos, no outro milhões, nos outros bilhões de anos. Eu tentei trazer para vocês aqui um comparativo, uma forma da gente tentar visualizar melhor a diferença de tempo, o que significa esse tempo todo, para a gente entender a nossa dimensão nesse espaço todo, o que nós humanos realmente representamos nessa linha histórica toda que a gente está falando, tá? Isso eu estou copiando, eu acho que é da série Cosmos, acho que é o Neil deGrasse Tyson que apresenta uma explicação que eu achei muito bacana. Eu tentei adaptar aqui para a nossa realidade, tá? E eu vou tentar mostrar para vocês essa diferença de tempo do Big Bang até os dias atuais, até agora 2020, para a gente entender o espaço que a gente ocupa nesse tempo todo, nessa transição, tentar ver uma distância espacial aqui que vocês possam visualizar esse período todo. Então imaginem vocês, eu peguei aqui uma coisa que eu acho que talvez seja mais familiar para todos, imaginem que vocês vão fazer um trajeto caminhando, tá? Aqui, ó, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, aqui da feira da Torre de TV, tá? Eu peguei a feira porque está mais atrás, mas ali aproximadamente na torre, na feirinha, né, na Funarte aqui. Imagine que vocês venham caminhando, passem aqui pelo Jardim Burle Marx, passem aqui pela rodoviária, passem aqui pela Biblioteca Nacional, museu, catedral, esplanada dos ministérios toda, né? Passem aqui pelo Congresso e cheguem aqui na Praça dos Três Poderes, tá? O Google está marcando errado, aqui está marcando atrás do Congresso, a Praça dos Três Poderes é um pouquinho mais para baixo, mas isso dá aproximadamente 4 quilômetros, tá, pessoal, esse trajeto todo. E aí eu queria trazer para vocês as respectivas distâncias, se a gente fosse fazer o equivalente a esses 13,5 bilhões de anos da história, desde o Big Bang até hoje, nesse espaço temporal. Então vamos imaginar, pessoal, que o Big Bang acontece lá na feirinha da Torre, tá? E que a gente é o curso da história. E a gente sai caminhando, dando um passinho, depois outro passinho. Para vocês terem ideia, cada passo nosso representa aproximadamente 3 milhões de anos, tá? Para somar todos esses 13,5 bi, cada passo que a gente der nesse nosso trajeto vai representar aproximadamente 3 milhões de anos. Então, imagine a gente lá na feira da Torre, tá? E aí, quando a gente der o primeiro passo, né, que a gente vai levar o quê? 1 segundo para fazer isso, significa correspondentemente na história do universo que se passaram 3 milhões de anos. Né? O segundo passo, mais 3 milhões de anos. Terceiro passo, e assim a gente vai somando passos até atravessar esses 4 quilômetros aí e chegar lá na Praça dos Três Poderes. Eu selecionei aqui um vídeo que eu achei bem bacana, bem bonito também, para a gente poder ir falando sobre isso. E eu vou ir trazendo aqui os respectivos acontecimentos, tá? Ao longo da nossa história. Então, espero que fique melhor do que o GTA, porque eu acho que era intensidade. Estamos aqui saindo, tá? Lá da Feira da Torre, Big Bang, surge a matéria, surge a energia, logo em seguida surgem também os átomos e as moléculas, né? A química e a física, então surgiram nesses primeiros passos aí, a gente saindo da torre, e aí a gente vai andando lá em direção à Praça dos Três Poderes. Estamos passando aqui o Jardim Burle Marx, por enquanto continuamos aí, né, com a matéria, a energia, os átomos e as moléculas se organizando e se reorganizando, o universo se formando, né? Por enquanto não temos nenhuma mudança aqui nos nossos marcos. Né? Imaginem, aqui é um drone, né, fazendo isso aqui, está indo super rápido, mas quem conhece aqui essa distância sabe o tempo que levaria para a gente caminhar lá da torre até agora a rodoviária, aqui estamos passando pela rodoviária. Né? Nada aconteceu, continuam os átomos e as moléculas só pelo universo se batendo, formando aí os corpos do universo. Né? Estamos passando agora aqui pela Biblioteca Nacional. Né? Continua o universo com energia, a matéria, átomos e moléculas se chocando. Passamos agora pelo museu, né? E agora que a gente está chegando aqui na catedral, mais ou menos aqui pela catedral, surge o planeta Terra, pessoal. Só agora nosso planetinha vai surgir aqui no universo, surgiu o planeta Terra. Né? E agora também nesse espaço, quando a gente chegar ali no estacionamento da catedral, ou aqui no primeiro ministério, aqui do nosso lado direito, tá? É que surge
então, a vida no planeta Terra, que essas moléculas que a gente tinha aí no planeta Terra, esses átomos, vão formar os organismos, né, essas estruturas mais complexas. E agora imaginem vocês a Terra, então, né, com esses organismos se organizando, e o tempo vai passando, e esses organismos vão se organizando, né? Até agora não tem ser humano, tá, pessoal? Surgiu a Terra, surgiu a vida, mas os seres humanos, mesmo lá né, os nossos antepassados mais próximos lá dos macacos, dos chimpanzés, ainda não surgiram, né? Chegamos aqui, estamos passando o Congresso, começando a passar o Congresso e nada da gente aparecer nessa história, tá? E aí agora, deixa eu ver se meu mouse aparece aqui para vocês. Aqui, ó, quando vocês chegarem aqui nessa rua que divide aqui, né, os fundos do Congresso com a Praça dos Três Poderes, só quando faltarem 2 passos, quando vocês estiverem aqui nesses carros aqui que estão passando, tá? Quando faltarem 2 passos, mais especificamente 1,7 metros, né? Dá 2 passos para vocês pisarem na praça, é que os humanos começam a se separar dos chimpanzés, tá? É nesse ponto, então, que começa a nossa espécie, né, a evoluir. Não é nem a nossa espécie, não é nem o Homo sapiens ainda, o Homo erectus, que vai começar a se desenvolver, tá? E se separando aí dos chimpanzés, né? Deixar essa imagem aqui só porque é bonita, depois, quem quiser, eu passo o link, eu achei bacana aqui essa gravação. Mas vou sair agora dela, tá? Era só para vocês visualizarem. Olha o tamanho, a gente veio lá da torre até aqui, tá, pessoal? Para chegar para 2 passos serem o espaço que a nossa espécie realmente ocupa nesse processo todo. Deixa eu sair aqui de novo, para tentar dar um zoom. Vamos voltar aqui para a apresentação. E agora, pessoal, eu vou explicar para vocês, então, quando que a nossa espécie, então, né, faltando 2 passos para chegar na praça, a gente começa a se separar dos chimpanzés, né? Mas quando que vai acontecer aquela revolução cognitiva que eu falei que os Homo sapiens realmente vão se espalhar pelo planeta, que a gente vai extinguir as outras espécies humanas, né? Que vai ser o que marca realmente, porque até então o ser humano era um ser assim diferente, não fazia a menor diferença no planeta Terra, como hoje a gente faz, né? Como hoje a gente deixa a nossa marca, a gente transforma o mundo do jeito que a gente faz. Até então a gente era como, sei lá, um passarinho, uma borboleta, um gato, né, que não altera o mundo à sua volta. Mas dizem que a partir dessa revolução cognitiva 70 mil anos atrás é que a gente começa a transformar. Sabe quando? Trazendo de volta essa dimensão lá dos 4 quilômetros, desde a Feira da Torre até a Praça dos Três Poderes. Sabe quando que vai acontecer essa revolução cognitiva, esses 70 mil anos, onde nós, enquanto espécie, vamos começar a nos destacar no nosso planeta, né, de uma forma muito precária ainda, tá? A distância temporal, a distância espacial, tá, é de 2 centímetros, pessoal. Peguei uma trena aqui, ó, 2 centímetros, não sei se vocês estão vendo aqui, é isso aqui, pessoal. Tá? Essa distância entre meus dois dedos. Imaginem o que representa isso aqui, esse espaço. Não é um passo, gente, é um dedo de pé. Sabe? Quanto tempo leva para a gente, o nosso pé, fazer esse movimento aqui e passar 2 centímetros? É uma fração de segundos que leva. Quanto tempo levaria essa caminhada, pessoal? Né? Eu nem vi aqui não botei aqui. Deixa eu ver, eu acho que até aparecia ali na previsão do Google. 45 minutos, tá, pessoal? Levaria essa caminhada da Feira da Torre até a Praça dos Três Poderes. Então imaginem que a história do universo, do Big Bang, levou 45 minutos para chegar no ponto onde a gente começa a se destacar enquanto espécie, e esse período, desde que a nossa espécie começa a se destacar, leva uma fração de segundo, é o tempo da gente passar 2 centímetros nesse nosso ritmo de caminhada. E para vocês terem uma noção do tempo desse espaço aí que a gente entende um pouco melhor lá do Egito até para cá, que a gente já tem mais registros, né? Porque de 70 mil anos atrás a gente não sabe quase nada, né? A gente tem muita pouca informação desse período. Mas a partir do Egito, onde a gente já conhece estruturas sociais, onde a gente já tem um pouco mais de informação, sabe qual o espaço que ia representar nessa trajetória dos 4 quilômetros, esses 5 mil anos, desde que a gente inventou a escrita, pessoal? Aí eu vou ter que pegar aqui essa trena de novo. Deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aqui. Ó. Tá vendo esses tracinhos de baixo, na verdade? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esses tracinhos aqui da linha de baixo, cada um deles é 1 milímetro. Tá?
o que a gente vai ocupar seria 1,5 milímetro, né? Nesses 4 quilômetros, né, que representam a distância do Big Bang até hoje, né, o ser humano ocupa o espaço, a história humana lá desde o Egito até hoje ocupa um espaço que equivale a 1,5 milímetro dentro desses 4 quilômetros. Tá? Então é isso que a gente representa, é isso que a nossa cultura, né, a nossa história representa dentro de toda a história do universo. Ou seja, né, por que tudo isso? Só para a gente tentar começar a ter alguma noção, alguma dimensão do tamanho do grão de areia que a gente é, né? Nem isso, né? Porque, nessa história toda do universo, né? A gente é muito pequenininho, né, dentro de todo esse processo de desenvolvimento do nosso universo. Tá? Aqui, como eu estava falando para vocês, né, que eu separei uma representação, um esquema aqui dessa árvore das espécies, a árvore da vida, que alguns chamam, né, separando as espécies. Então, a gente tem aqui nessa divisão entre o chimpanzé e o homem, esse período aí de 6 milhões de anos atrás, aqui está um pouco menos, não sei porquê, tá? Mas é o que nos separa, então, dos nossos parentes mais próximos. Aqui a gente teria outras ramificações, tá, de outras espécies humanas, mas que foram extintas, por isso não aparecem aqui. E a gente seria parte dessa grande família, né, de grandes primatas, né, que incluem então chimpanzés, gorilas e orangotangos, né, que são nossos parentes, mas a gente seriam nossos primos, né, mas a gente tem os nossos irmãos que nós, enquanto espécie, extinguimos com eles, né, lá por volta de 70 mil anos atrás. E vamos tentar entrar um pouco mais em detalhes aqui. O que aconteceu há 70 mil anos atrás, nessa revolução cognitiva, né, para que a gente pudesse se distinguir das outras espécies humanas, se espalhar pelo planeta como um todo e acabar levando também à extinção dessas outras espécies. O que aconteceu? Como eu disse, a causa é muito difícil a gente saber. A tese que tem de que seria alguma mutação, né, nos nossos genes que levou a gente a desenvolver características próprias nossas. Mas tem teses que vão tentar não se preocupar tanto com a causa, mas sim com as consequências, né? Qual foram as características que a gente desenvolveu a partir dessa mudança, né, dessa causa que gerou a revolução cognitiva? Quais foram as consequências dessa revolução cognitiva lá 70 mil anos atrás? As teses geralmente falam questões, que foi essa pergunta que eu fiz para vocês, né? O que nos distingue dos outros animais? Vocês falaram de consciência, né? De dor, de empatia, preconceito. Mas o que é que essas teses nos trazem? Então, eu vou trazer 3 para vocês, que o Harari também coloca no livro dele. A primeira diz que é a questão da linguagem, né? Que a gente desenvolveu uma linguagem que os outros animais não têm. Só que a gente precisa explicar um pouco melhor isso, porque nós não somos a única espécie que tem alguma forma de linguagem, né, que se comunica de alguma forma. Desde formigas, por exemplo, né, que parece uma espécie muito simples, muito primitiva, né, com recursos, pelo menos comparados a nós, né, humanos, né, mas as formigas têm formas de linguagem, né, quando elas formam aquelas carreirinhas, aqueles caminhos de formigas, elas fazem aquilo para que elas passem umas pelas outras e dizem que no tocar das antenas das formigas tem reações químicas ali, não sei como é que funciona em mais detalhes, mas que elas passam informações umas para as outras, de onde é que está a comida, onde que está o formigueiro, né, o que está rolando para um lado ou para o outro, elas se comunicam nesse processo. Então existe comunicação entre os animais. Nós não somos os únicos animais, a única espécie a se comunicar. Pode-se dizer então que é a comunicação oral, vocal, né? Mas também não é verdade. A gente sabe, né, que existem outras espécies que se comunicam de forma vocal, né? Sei lá, os passarinhos têm os seus cantos aí que devem trocar alguma informação com eles. O Harari fala de uma espécie, acho que é macaco verde, se eu não me engano, né, que fizeram estudos com essa espécie de macacos e perceberam que eles tinham uma forma de um grito numa hora, uma forma de um grito numa outra hora. Um grito representaria assim, cuidado, lá vem uma águia, né? E o outro grito representaria, cuidado, lá vem um leão. E eles, no laboratório,
gravaram esses gritos, né, e soltaram para os macacos que estavam no laboratório esses diferentes gritos, e sempre colocavam lá o cuidado, lá vem a águia, diz que os macacos, né, esses macacos verdes ficavam olhando para cima, procurando a águia. Então eles entendiam aquele grito, e quando soltava o grito, cuidado, lá vem o leão, né, eles corriam para cima de uma árvore para se esconder, né, e evitar o contato com o leão. Então que existiria essa comunicação vocal entre esses macacos, e que eles entendem o significado de um grito, a diferença de um grito para outro. Né? A gente tem também baleias, né? Tem uma forma de comunicação vocal, né? Bastante complexa. Papagaios, né? A nossa fala, né? Você vai dizer, não, mas a gente fala palavras muito sofisticadas. Sim, mas papagaio consegue falar qualquer palavra que a gente falar, consegue, além de imitar outros sons que a gente teria mais dificuldade de imitar. Né? Então nós não somos a única espécie a nos comunicarmos, a termos formas de comunicação, a termos linguagem, e também não somos a única espécie a termos linguagem vocal, oral. Né? Então não é isso que nos distingue. O que seria então? Uma primeira tese diz que a nossa linguagem é mais complexa do que as dos outros animais. Né? Nós temos um repertório maior dentro da nossa linguagem, capaz de passar mais informações do que outros animais. Tá? Pode parecer que eu estou viajando aqui, falando de coisas nada a ver com o nosso tema, mas eu garanto para vocês que agora a gente está entrando aqui numa explicação bastante importante para depois, tudo que a gente vai fazer durante o semestre, eu acho que aqui tem uma base fundamental para a gente poder entender os temas que a gente vai debater ao longo do semestre, pessoal. Tá? Primeira tese de por que a nossa linguagem é diferente da dos outros animais seria que a nossa linguagem é mais complexa. Tá? Então, enquanto o macaco verde lá consegue dizer, cuidado, lá vem o leão, básico, e aí o macaco corre para cima da árvore, né, nós, humanos, conseguiríamos dizer uns para os outros. Né, eu posso dizer para vocês, né, vamos imaginar que a gente está lá, sei lá, na savana africana, lá, ainda os homo sapiens na África, né, vivendo ali ainda como nômades, caçadores-coletores, né? E aí eu posso chegar para vocês e dizer, olha, gente, hoje de manhã eu estava dando uma volta para o lado de lá, depois do rio, né? E eu vi um bando de aves passando por lá, mas havia um predador dessas aves, um leão, sei lá. Não, eu vou imitar o exemplo do Harari, que eles tinham uns bisões, né? Que estavam ali depois do rio, e aí tinha os leões ali também em volta desses bisões, né? E se a gente se organizar hoje de tardezinha, mais tarde, e der a volta, né, pela colina e chegar por trás, a gente consegue evitar os leões e pegar os bisões para a gente, usando ferramentas e se comunicando, fazendo um ataque conjunto, a gente consegue caçar um desses bisões e comer um deles para nós. Né? O macaco verde ele não consegue falar tudo isso, ele não consegue explicar o do rio, da colina, que tem um outro bicho lá, que foi de manhã, que a gente está planejando para de tarde. A nossa linguagem humana consegue trazer muito mais elementos para esse processo de comunicação do que dos demais animais. Então, a primeira tese de por que a nossa comunicação se difere dos outros animais é a complexidade. A gente consegue falar coisas que outros animais não conseguem. A gente aprofunda, traz mais elementos, mais informações, e talvez seja por isso, né, que a gente tenha tido essa revolução cognitiva e se destacado com relação às outras espécies humanas e ocupado o planeta Terra quase como um todo. Mas tem uma segunda tese que diz, não, isso só não é suficiente. Sabe? Tem estudos que dizem aí que, por causa das relações interindividuais, né, de cada grupo, bandos de chimpanzés, de primatas, né, conseguem formar grupos de até 30, 50 indivíduos no máximo. Se começa a crescer muito o bando desses chimpanzés, vamos pegar de exemplo, que são os mais próximos da gente, né, se um grupo vai crescendo de chimpanzé e chega a 100 indivíduos, acaba geralmente se separando, tendo rachas, né, divisões, e formam dois grupos distintos, porque eles não conseguem se organizar em grupos maiores do que 50 indivíduos, que o negócio começa a ficar complicado, né? As relações entre eles ficam muito complexas e aí eles se dividem. Uma explicação de por que nós humanos conseguiríamos formar grupos maiores do que 50 indivíduos seria não só essa questão da linguagem complexa, mas o uso que a gente faz dela. Que por causa dessa linguagem complexa, a gente consegue transmitir informações não só sobre o meio à nossa volta, sobre a nossa natureza, mas também sobre nós mesmos, sobre os outros indivíduos do nosso grupo.
Então, imagine que nós, a nossa turma aqui, fosse um grupo, né, de indivíduos aí, como eu falei, nessa savana africana, lá milhares de anos atrás, e pela nossa capacidade não só de dizer que é onde tem bisões para a gente caçar e evitar os leões, passando o rio e as colinas, não só essa capacidade de explicar o mundo à nossa volta, que a gente teria, mas a gente também teria a capacidade de transmitir informações sobre o nosso próprio grupo. Então, por exemplo, a gente poderia dizer, olha, né, nossa turma aqui de 30 e poucas pessoas, olha, tem o fulano de tal lá que entrou aqui no grupo, faz parte do nosso grupo, mas o cara não é muito confiável. Quando eu fui dar uma volta lá para caçar com ele ontem, quando apareceu o leão, ele se escondeu lá em uma caverna, não me ajudou, me deixou na mão, o cara um pau no cu, né, me sacaneou, né, me deixou sozinho quando eu estava precisando de ajuda. Não contem com ele, porque ele é sacana. Tá? Então, a nossa capacidade de falar sobre nós mesmos teria sido também um diferencial, além daquela linguagem complexa. Né? O Harari fala da linguagem para fofoca, né? Que diz que a gente acha que isso é piada, que é brincadeira, mas tem estudos sérios que falam que a nossa capacidade de fazer fofoca, ou seja, de falar sobre o outro, nos permitiu nos desenvolver em comunidades que passam desse limite, né, dos 30 a 50 indivíduos, e a gente conseguiria chegar até 100, 150 indivíduos, porque a gente pode falar um sobre o outro, dizer, olha, né, aquele fulano lá, aquele indivíduo é bacana, o cara me ajudou, o outro é sacana, aquela fêmea é boa para acasalamento, é legal, né? E o outro é bom de trabalho, me ajuda a produzir alguma coisa, me ajudou a cozinhar no outro dia, me ajudou a defender do urso, sei lá. A gente consegue falar uns sobre os outros, né, dentro desse grupo, e aí, como grupo, a gente consegue se organizar melhor, excluir aqueles indivíduos, né, que não interessam para o grupo, premiar aqueles indivíduos, né, que trazem atributos que o grupo valoriza, certo? Então, essa capacidade da fofoca seria uma característica da linguagem humana também, que teria nos diferenciado de todos os outros animais. Porém, existe uma terceira tese sobre o efeito da nossa linguagem como a razão, né, a causa dessa distinção nossa quanto espécie e enquanto processo que teria levado aos efeitos dessa revolução cognitiva lá há 70 mil anos atrás, que seria a chamada linguagem ficcional, que é como Harari chama. Tá? Que é essa linguagem ficcional? É que a nossa linguagem complexa dos seres humanos não só nos permite falar muito mais coisas do que os outros animais sobre a natureza, não só nos permite também falar sobre os outros indivíduos dos nossos grupos, sobre os outros humanos, mas também nos permite falar sobre coisas que não existem. E aí é que estaria a grande questão, a chave da questão, né, para essa revolução cognitiva, né, e para esse destaque que o ser humano, o Homo sapiens, né, acabou conseguindo ter no planeta Terra. Por que, pessoal, essa diferenciação? Né? O Harari traz o exemplo dessa escultura aqui do homem-leão, ou da mulher-leoa, que foi encontrada, acho que é 35 mil anos atrás, se eu não me engano, numa caverna de Stadel, que fica na Alemanha. Tá? E essa figura aqui, essa escultura em marfim, ela foi feita, tá? E se vocês derem uma olhada nela, ela tem aqui um rosto, né, de leão, algumas características de leão, mas um corpo de ser humano, né? Bípede aqui, braços e pernas, né? Porém com um rosto de leão. E esse seria um indício de que lá, 35 mil anos atrás, né, o Homo sapiens já teria capacidade de imaginar coisas que não existem. Né? E não só imaginar coisas que não existem para si mesmo, ficar na sua imaginação, mas também comunicar aos outros indivíduos do seu grupo. Né? Então, enquanto lá o macaco verde só consegue dizer para o outro, olha, cuidado, lá vem o leão, nós, seres humanos, teríamos desenvolvido lá por 70 mil anos atrás, na Revolução Cognitiva, a capacidade de criar coisas que não existem. Então, a gente poderia começar a dizer para o nosso grupo, esse pessoal aí da caverna de Stadel, lá na Alemanha, né, pode ter começado a dizer, olha, nós somos um grupo e nós somos protegidos, né, o nosso bando aqui, ele é protegido pelo Deus homem-leão ou mulher-leoa. Né? Então, vamos à caça, vamos lutar contra outro grupo de humanos que está nos ameaçando, vamos aguentar aqui os desafios do inverno e vamos sobreviver ao frio,
porque nós estamos sendo protegidos pelo Deus Homem-Leão, certo? E aí se cria, né, uma ficção que não existe no mundo real, né, diferente de tudo, a fofoca, pode, né, geralmente pode se falar sobre coisas que existem, a comunicação lá do leão, do macaco verde, a nossa explicando onde está o leão, é sobre coisas que existem na natureza, mas a partir de agora a gente começa a criar ficções. E é importante destacar, pessoal, que ficção é uma coisa e mentira é outra, tá? Mentira é eu dizer que aconteceu uma coisa que eu sei que não aconteceu, né? Mas mesmo assim eu conto como se fosse verdade. Ficção é criar uma coisa que poderia ter acontecido, né? Criar uma figura, algo, uma circunstância, né, que não existe no mundo real, mas eu criei no meu mundo da imaginação e por causa da nossa linguagem ficcional, a gente consegue transmitir essa ficção de um indivíduo para outro dentro do nosso grupo. E qual é a importância disso, né? O exemplo que o Harari cita é o seguinte: a gente nunca vai conseguir convencer um macaco a nos entregar uma banana, prometendo para ele que se ele nos der aquela banana, quando ele morrer, ele vai passar para um outro nível, para uma outra dimensão, onde lá Deus vai dar para ele infinitas bananas. O macaco vai olhar para a gente e vai dizer: te fode, velho, eu tô com uma banana na mão, né? Sou melhor uma banana na mão do que 1 milhão de bananas no mundo dos céus, né? Então o macaco não vai acreditar nessa ficção, nesse mundo que não existe, né? Do mundo divino aí, onde ele vai ser recompensado. Ele vai ficar com o mundo real, material, que ele consegue pegar e a banana que ele tem na mão, ele não vai trocar pela promessa de infinitas bananas, né? Agora, nós, seres humanos, conseguimos, a partir disso, criar diferentes ficções que nos ajudam, enquanto espécie, enquanto grupo, a acreditar em coisas que nos permitiram desenvolver grupos, sociedades, né, muito complexas e muito grandes, com muitos indivíduos que se relacionam de formas muito variadas entre si. Tá? Vou trazer aqui alguns exemplos. Nós vamos trabalhar esses exemplos, essas ficções, ao longo de todo o nosso semestre. Né? Praticamente todos os conceitos que a gente vai trabalhar ao longo do semestre são ficções humanas. Não existem na natureza, né? Mas a gente acredita nelas como se existissem. Trouxe aqui alguns exemplos, né? O Deus existe na natureza? Alguém já viu? Alguém já tocou? Trocou uma ideia com ele? Não. Né? Falando aqui cientificamente sobre esse assunto, Deus é uma ficção humana, é uma invenção humana, né? Para se confortar com relação à consciência sobre a morte, que vocês colocaram lá como uma das características humanas. Quando o ser humano toma consciência de que ele é um ser mortal e que um dia ele vai morrer, né, muito provavelmente ele cria a ficção, né, de Deus ou das vidas após a morte, né, nas suas mais variadas vertentes, né, que lhe dê algum conforto espiritual, né, para viver essa vida sabendo que uma hora ela vai acabar. Então a gente cria a figura de Deus que não existe. Né? O dinheiro, né, o valor, apesar da moeda, né, existir a figura da moeda, tanto a moeda de metal quanto a cédula de papel, é óbvio, não estou aqui com a minha carteira, mas existe a nota de papel, é uma coisa. Agora, o valor que aquilo tem, dizer que essa moedinha ali vale R$1, que a nota vale R$10, né? O valor que aquele objeto tem, não existe no mundo de verdade. Aquilo é uma ficção humana, né? Que o nosso mercado, a nossa lei de oferta e de demanda acaba construindo, o sistema de preços, e a partir daí a gente começa a dar um outro significado para esse pedacinho de metal ou para aquele pedaço de papel. Né? A justiça aqui embaixo, né? Ou o direito, né? O que é certo, o que é errado, o que é justo ou o que é injusto, na natureza não existe. Né? Se pega aqui uma árvore aqui na minha frente, tem um ninho do passarinho com seus ovos, sobe uma cobra ali e come o ovo do passarinho. A cobra é malvada? Né? Ela é uma criminosa porque ela comeu o ovo do passarinho? Talvez a gente, né, tenha mais empatia com o passarinho, porque ele é mais bonitinho do que a cobra, mas isso não quer dizer nada. A cobra está se alimentando e ela se alimenta de ovo de passarinho, ela fez o que ela tem que fazer. Depois pode vir uma águia, um outro pássaro e comer a cobra, e também não é a águia, não é malvada por causa disso, não é uma criminosa. A natureza é assim, né? Acontece, não existe justiça na natureza. Né? A gente é que transfere alguns conceitos humanos, essas ficções humanas nossas para a natureza. E por último, aqui eu coloquei o Estado também, né? Que a gente vai estudar tanto na nossa disciplina. O Estado é uma outra ficção humana. A ideia de nação, de pertencimento a um grupo, aí os flamenguistas, né? Que falam nação rubro-negra, né?
O Flamengo existe em algum lugar? Ou o Grêmio existe em algum lugar? Né? Que é o Flamengo? Saiu o Jorge Jesus, saiu o Zico, né, e o Júnior lá da época dos anos 80 e o Flamengo continua existindo. Saíram todos os dirigentes do Flamengo, mudou toda a torcida do Flamengo, sei lá, o Flamengo dos anos 60, dos anos, sei lá, 10, morreram todos os flamenguistas lá de 1920, hoje são outros, né? Mas o Flamengo continua existindo. O que é o ninho do urubu lá, que é o Flamengo? Não, pode cair o ninho do urubu, pode cair o Maracanã, né? E o Flamengo continua existindo porque é uma ficção, né? Que não se materializa em nada, é algo que a gente cria, uma ideia não corpórea, né? Que a gente cria, assim como a nossa ideia de nação, de brasileiros, a identidade nacional, né? O que é ser brasileiro? Por que o cara que nasce do outro lado da fronteira é de um outro grupo e nós somos brasileiros? Essa noção que a gente tem, que parece muito clara para a gente hoje, é uma ficção inventada por nós. O cara, o argentino, o uruguaio, ali do lado, o paraguaio, é um ser humano que basicamente não tem nenhuma diferença com relação a nós. A gente é que cria essa diferenciação por causa de uma fronteira, uma linha imaginária que a gente criou, e a gente vai dando nome para essas coisas, a gente vai acreditando nessas coisas, as empresas, os times de futebol, né? Várias outras dimensões e outros conceitos que a gente vai criando ao longo da nossa história. A gente vai levando essas coisas tão a sério que a gente acaba vivendo muito mais a nossa vida atualmente em cima das nossas ficções, né, das criações humanas, do que em cima das coisas naturais que realmente existem na natureza. Né? A gente se preocupa muito mais com coisas, com ficções humanas, do que com realidades materiais da natureza que existem no mundo à nossa volta. Tá? E teria sido por causa da nossa capacidade de criar essas ficções todas que a gente vai se juntando e forma grupos, acreditando no nosso Deus, acreditando no nosso Estado, na nossa nação, por causa do valor do dinheiro que a gente tem, acreditando que a nossa causa é a mais justa do que a dos outros. A gente começou a se espalhar pelo mundo, a criar guerras e criar sociedades cada vez maiores, cada vez mais complexas, né? E dominar o nosso planeta da forma que a gente dominou até aqui. Então, pessoal, de acordo com o Harari, né, com base aí em diferentes teorias históricas, né, sobre a origem da espécie humana, da espécie Homo sapiens, a nossa grande diferenciação, nosso grande diferencial, não foi nenhum daqueles que vocês colocaram lá na minha pergunta da nossa segunda aula. Não é a nossa consciência, não é a consciência da morte, não é a nossa empatia, né? Tem a ver, alguém colocou lá, cultura, né? Porque a partir dessas ficções é que começa a surgir a nossa cultura. A nossa cultura é a soma dessas ficções que a gente vai criando, certo? Então, não estou menosprezando a importância dessas ficções, tá? Mas só para a gente estabelecer aqui a diferença, porque lembram lá do Aristóteles, da aula passada, do princípio da necessidade na natureza, as coisas são como são. Por que as coisas são como são na natureza? Né? Porque o macaco prego continua preocupado com o leão, que vem ou não vem, e não tem essa ideia, história de homem-leão ou macaco-leão. O leão é leão e deu, velho. Desde lá da época do Aristóteles até hoje, o macaco prego está preocupado com a águia e com o leão. Ele não inventou outras figuras, o monstro do leão ou o deus do leão, ele não inventou ficções em cima disso. Nós, humanos, a partir da revolução cognitiva, a partir dessa nossa capacidade de criar coisas que não existem, a gente começou a inventar coisas que não existem na natureza. Né? Então essas coisas não são dadas, não existem as regras biológicas, químicas e físicas que vêm desde lá do Big Bang, algumas delas, ou desde do surgimento da vida aqui na Terra, né? Parâmetros que nos impedem de passar. A vida tem uma certa característica, depois que morreu, que perdeu energia, não tem como voltar, né? Pelo menos nessa nossa análise física aqui. Agora, na nossa linguagem ficcional, a gente pode dizer que existe uma vida após a morte e criar todas as características dessa vida após a morte, e um outro grupo vai criar uma outra explicação para isso, e a gente vai brigar, fazer guerras, inclusive, entre esses grupos para ver quem é que está mais certo do que o outro. Só que para essas ficções não existe nenhum limite que não seja a nossa própria imaginação, a nossa própria capacidade de criar figuras, imagens ficcionais, né? Criar ficções para a gente. Então, quais são os parâmetros que definem os limites do que Deus, para que serve Deus, o que Deus faz, como é que Deus é, para que serve o dinheiro, como é que o dinheiro funciona, o valor, né? Para que serve, o que é justo, o que é injusto, para que serve o direito, né? O Estado, qual é a função do Estado, para que faz?
Não vai ter nada na física, na química, na biologia que vai nos ajudar a responder isso. A gente vai ter que olhar para dentro de nós mesmos, entender os nossos processos culturais, né? E entender que, por serem ficções, não existem limites. Né? É o limite da nossa imaginação. Né? O que a gente for capaz de imaginar, é capaz de ser. E é por isso que a lógica que rege a natureza, como dizia Aristóteles, o princípio da necessidade é uma, a lógica que rege as relações humanas é outra, é o princípio da contingência. Né? Aqui a nossa liberdade de escolhas e de direcionamento dos caminhos é quase que infinito. Agora eu quero a participação de vocês. Pessoal, quem não conectou no Mente, www.mente.com, entra lá, 2786774, e me responde basicamente essa primeira pergunta bem simples, né, que eu quero saber o seguinte: vocês hoje, né, no momento, atualmente, estão amando? Pode ser amar alguém, amar uma coisa, qualquer coisa. Vocês têm esse sentimento de amor por qualquer coisa que seja? Eu vou sair aqui rapidinho da apresentação enquanto vocês respondem. Patrícia da sala, bonita, das frentes, segunda. Ficou travado de novo, né? Beleza, depois eu ver. A numeração, repito, sim. 2786774. R$ 2786774. Patrick Salto Alto botou aí para vocês. Por favor, acessem lá e me respondam. Deixa eu voltar a compartilhar com vocês aqui, tá, pessoal? O que está acontecendo que não entrou nenhuma resposta ainda de vocês, pessoal? Será que tem alguma coisa dando pau aqui que eu não tô... Eu não sei por que não está aparecendo o chat hoje aqui, gente. Tem que parar de compartilhar a tela. Eu já respondi. Deixa eu atualizar aqui e ver se tem alguma coisa travada. Agora entrou aqui, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês. Deu alguma travada lá que não estava aparecendo. Aí. Então, maravilha. Dos que responderam até agora, 22 pessoas responderam, 18 disseram que sim, que estão amando, e 4 pessoas disseram que não estão amando. Tem alguém falando aí, tá, pessoal? Mas se for alguma coisa importante, me chama no microfone aí, porque tá difícil hoje de acessar o chat, não sei o que houve. Agora eu vou para uma outra pergunta, tá, pessoal? Que é com base nessas. Vocês me responderam, algumas pessoas disseram que sim, que estão amando, outras pessoas disseram que não estão amando no momento. Independentemente de quem respondeu sim ou não, eu quero que vocês me respondam também, lá que nem na outra aula, em uma palavra, o que é amor para vocês? Com base no quê? Em que conceito de amor vocês usaram para me dizer que vocês estão amando ou que vocês não estão amando? Agora eu consegui abrir o chat, maravilha. Manda o número para responder o mente, por favor. 27, eu vou botar de novo aqui, ó. 2786774. 2786774. Eu acho que é o Zoom que está com problema. Parece que ontem estava com... Ou hoje de manhã, não sei, estava com problema o Zoom aí, estava tendo alguma falha. Talvez seja isso. De nada, Bruno Henrique. Putz, não está atualizando aqui. Vou sair de novo. O que é amor, gente? Deixa eu atualizar. Agora sim. Já temos algumas respostas. Amor é reciprocidade, é felicidade, pertencimento, respeito, cessão, força de atração por algo, laço, cumplicidade, entrega, verdade, esforço, confiança, doar-se, força, afeto, compreensão, cultivo e sacrifícios. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui no chat diferente. Demais, muito difícil essa pergunta, Ave Maria. Sacrifícios, meu Deus, calma. Bom, pessoal, eu fiz essa pergunta para vocês, tá? Que é só como deixa.
Deixa eu ver aqui, a felicidade e o doar-se, eu acho que eu vou falar sobre esses dois elementos. Teve um conceito que eu vou usar para vocês aqui na aula de hoje, que ninguém citou aqui, que eu acho que é um dos mais interessantes, eu acho que vocês mais vão se atrair. Agora vai começar a parte da aula para vocês usarem, não só na ciência, quer dizer, na ciência política, né, ou na sociologia do, como é que vocês chamam lá? O bar lá da 408, Pôr do Sol, PDS, vocês chamam, né? Nossa, quando na turma começou a falar de PDS, que é isso, gente? Na minha época era só Pôr do Sol. Agora fica a dica, tá? Para você, a deixa, né? Aula de ciência política aqui, para vocês usarem lá no Pôr do Sol com o crush ou com a crush de vocês, né? Ver se serve para alguma coisa. Estamos aqui falando de amor, né? E aí vou lembrar que estou usando o Harari agora, mas vou voltar, porque eu expliquei para a aula de vocês, a gente cita, né, as referências em trabalhos escritos, mas quando a gente apresenta aulas, principalmente, geralmente isso não se faz, eu acho bacana fazer a referência para não se tornar um plágio, porque eu vou copiar muito das aulas do professor Clóvis de Barros Filho agora, tá? Vou copiar muitos exemplos dele, porque é genial a aula dele, quem quiser ver no original é muito melhor ele explicando isso, explicando o que é amor. Tá? Depois, se alguém quiser, eu mando os links para vocês dessas aulas, mas dá para achar, tem várias versões das aulas deles, todas são muito boas. E aí o Clóvis de Barros Filho, nos explica o que é o conceito de amor. E ele traz 3 conceitos diferentes. Vamos começar com o primeiro de Platão, né? Foi o terceiro filósofo grego aqui que nos faltava até agora aparecer. Né? Mas Platão vai tentar descrever o que é amor dentro do seu jeito, né? Nos seus diálogos, aquela lógica dialética dele de escrever diálogos. Um dos seus diálogos se chama O Banquete, tá? E nesse diálogo, o livro dele, essa obra dele, serve para tentar explicar o subtítulo, não me lembro, acho que é sobre o amor, alguma coisa assim, o subtítulo dessa obra, O Banquete. Quem não está familiarizado com as obras de Platão, Platão escreve em forma de diálogos, então uma pessoa fala uma coisa, que tipo o roteiro de teatro, né, ou de cinema, ele vai, o personagem, ele bota lá o nome, fulano de tal disse tal coisa, o outro ciclano respondeu tal coisa. Né? E ele vai dando nomes de pessoas, né? Muitos personagens que realmente existiram na época de Platão, e ele vai trazendo diferentes perspectivas, né, para esse diálogo. Então, o fulano defende uma tese sobre o que é o amor, depois vem outro, defende outra tese, e sempre no final aparece o personagem Sócrates, não é a figura histórica Sócrates, mas é o personagem que Platão usa, e geralmente Sócrates é o que traz a versão que o Platão concorda. Então, Platão, apesar de escrever nos seus livros outras teses diferentes da que ele concorda, é bom a gente entender isso, né, essa lógica do diálogo em Platão, porque ele vai trazer teses que ele vai dizer que é uma porcaria, que é uma bobagem aquela tese, mas ele vai trazer para esse processo dialético de diálogo entre as diferentes teses. Tá? E ele, nesse livro, nesse diálogo O Banquete, a história é mais ou menos uma galera que se reuniu para fazer uma janta, para, né, comer um rango lá, encher a cara tomando vinho, e depois de, né, comerem e beberem bastante, eles se sentam para trocar uma ideia e debater sobre o que é amor para cada um deles. E aí tem várias teses que cada um dos personagens defende, e tem um dos personagens que se chama Aristófanes, é um cara que existiu de verdade, ele era como é que se diz? Um escritor de teatro, de peças de teatro, né? O Platão odiava o Aristófanes, porque o Aristófanes escreveu uma peça onde ele tirava sarro da cara do Sócrates, né, que é o grande mestre do Platão, colocava o Sócrates como se fosse um palhaço, assim, comer, beber e depois filosofar. Exatamente, eu também gosto dessa história. Eu ia gostar de estar nesse banquete. E aí o Platão coloca na boca do Aristófanes, como Aristófanes tirou sarro com o Sócrates, Platão ficou puto. Dizem que o Aristófanes era o cara que Platão mais odiava em Atenas na época. Tá? Então é bom que você saiba que ele vai colocar na boca de Aristófanes o pior discurso, a pior tese sobre o amor que Platão pode imaginar. E qual é a tese, né, nesse livro aí, O Banquete, que Aristófanes defende para dizer o que é amor? Ele vai trazer o mito do andrógeno, né, o Aristófanes. Então, né, nesse papo aí, o Aristófanes diz o seguinte: amor é o que aconteceu
dentro do mito, a lógica do mito do andrógeno. Qual é o mito do andrógeno? Esse mito diz que nós, seres humanos, éramos, numa época muito atrás, né, muito tempo atrás, nós éramos seres muito diferentes do que a gente é hoje. Nós éramos o dobro do que a gente é hoje. Então, cada um de nós e cada uma de nós tínhamos 2 cabeças em vez de uma. Tínhamos 4 braços ao invés de 2. Tínhamos 4 pernas ao invés de só 2 pernas. E por isso a gente era muito inteligente, muito rápido, muito forte. Nós éramos fodões e fodonas, assim, sabe? Porque a gente era tudo o dobro, a gente era demais, assim, a gente fazia muito mais coisas do que a gente é capaz de fazer hoje em dia. E de tão fodões que a gente era, um dia a gente resolveu conhecer o mundo dos deuses, né? E para isso, né, esses seres que eram o dobro da gente se juntaram e começaram, a gente desevoluiu, alguma coisa nessa lógica. Na verdade, a gente foi punido, né, dentro desse mito. Por quê? Porque a gente, essas bolinhas aí dos andrógenos, né, esses seres duplos, né? Aí eles tinham 2 sexos, tá, pessoal? Então cada andrógeno tinha, alguns tinham um sexo masculino e outro sexo feminino, outros tinham 2 sexos masculinos e outros tinham 2 sexos femininos, tá? E aí esses andrógenos se organizaram um dia então para conhecer o mundo dos deuses, começaram a subir um em cima do outro para chegar no céu. E eles eram tão fodões que eles conseguiram subir um em cima do outro e chegar no céu. Quando eles chegaram lá, botaram nas nuvens, né, botaram a cabecinha para cima para ver o mundo dos deuses, diz que os deuses ficaram putos com essa arrogância desses andrógenos, conversaram entre eles e decidiram punir esses seres andrógenos. E qual foi a punição? Foram cortados ao meio, tá? Para nunca mais se meterem a besta com os deuses. E aí o que aconteceu? Esses seres andrógenos que, né, tinham 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas e 2 sexos, passaram a ter só uma cabeça, 2 braços, 2 pernas e um sexo. E o que é amor, nesse mito do andrógeno? É a busca que cada metade desse andrógeno faz pela sua outra metade. Né? E reparem que aqui está explicado, né? Os gregos não eram muito homofóbicos, digamos assim, né? Eles eram mais abertos do que algumas sociedades aí mais recentes. Então já está previsto aí nessa explicação o amor, né, entre o mesmo sexo. Então o andrógeno que tinha 2 sexos masculinos passou a ser um homem à procura de outro homem, que seria a sua metade. O andrógeno que tinha 2 sexos femininos passou a ser uma mulher atrás à procura da sua outra metade, que também seria uma mulher. E o andrógeno que tinha um sexo masculino e outro feminino, né, passou a ser o homem atrás da mulher ou a mulher atrás do homem. Tá? E aí estaria, então, a explicação, né, do amor romântico, que serve de base para todo o romantismo, esse mito do andrógeno serve de base para todo o romantismo depois que a história vai desenvolver. E o que diz esse romantismo, né, essa ideia de amor? Que a gente tem a nossa cara metade, a nossa alma gêmea, né? A nossa metade da laranja. Tem um amor, tem uma pessoa que foi feita para a gente. E o que é amor? É a gente andar na vida por aí buscando essa nossa metade, esse outro ser que vai nos completar de novo finalmente. Né? Porque quando a gente encontra essa outra metade, a gente volta a ser aquele ser completo que a gente era quando a gente era andrógeno. Então, o ser humano atual é um ser pela metade, incompleto, e que precisa passar a vida toda vagando pelo mundo, procurando a sua metade. E que quando encontra essa metade, arrepia a pele, sente uma coisa maluca, diferente, né, que não vai sentir com mais ninguém, só com aquela pessoa. É lindo, como disse a Janara Close, realmente é romântico, gente. É muito bonito. Só que o que o Platão diz sobre essa tese? Que isso é a maior bobagem que alguém pode falar sobre amor, né? E muito irreal, como diz Stanley. Exatamente, lá vem a desgraça. Por quê? Porque Platão vai dizer que isso é uma ignorância, que é só a gente olhar para o mundo e saber que a gente, às vezes, né, é muito feliz com uma pessoa, mas termina a relação quando vê a gente é tão feliz ou mais feliz com outra pessoa. Né? No sexo, a gente pode ter prazer, muito prazer com uma pessoa, mas ter prazer com outra pessoa também. Né? Uma pessoa pode nos fazer muito bem, depois vir uma outra pessoa e fazer mais bem ainda. Porquinho do mal é romântico, aí tá chateado com o Platão. Não se preocupe que não vão faltar explicações sobre amor aí na aula de hoje.
E aí Platão vai dizer o seguinte, isso aí não existe, gente. Isso é uma bobagem, esse amor romântico. Não existe só uma pessoa que nos completa, que nos faz feliz, que nos dá tesão no mundo. Isso é de uma ingenuidade infantil. Né? Platão vai dizer o seguinte, amor não é essa busca da cara metade. Amor, para Platão, é desejo. Tranquilo, Stanley. Vai lá, depois tu assiste a gravação aí, que fica tranquilo. O Platão é da poligamia. O Platão propunha que os reis filósofos pudessem se relacionar livremente, para que ninguém conhecesse quem é o pai das crianças, para a sociedade ser mais justa. Ele tinha uma tese meio poligâmica mesmo, viu, Janara? Não tá errada, não. O Platão era muito malandro. Ele propunha a sociedade que resolvia tudo para ele. Mas voltando à tese de Platão sobre amor, o Platão vai dizer que amor, obviamente Platão na Grécia Antiga, em Atenas Antiga, não falava português, né? Nem existia português na época, então ele não usava essa palavra amor. Qual era a palavra que ele usava? Ele usava a palavra eros. E eros, talvez pareça estranho, mas vocês já ouviram variações da palavra eros, né? Alguém aqui nunca foi na Eros Night Club, né? Uma boate de beira de estrada, um motel, Eros Motel, né? O professor Clóvis fala até do Eros Drive-In, né? Então, as palavras como erotismo, erótico, né? Erotização, todas essas variantes vêm de Eros. Então a gente sabe o que significa Eros, né? Quando a gente fala de uma coisa erótica, né? Então, a ideia de Platão de amor, né, que ele vai colocar na boca de Sócrates, lá no final desse banquete, é de que Aristófanes está falando bobagem com esse amor romântico e que amor de verdade é eros. E eros, na tradução para o nosso português, tem a tradução mais geral, que pode se traduzir como amor, mas ele vai traduzir como desejo. Promíscuo ele pode ser. Ele vai ficar no Twitter defendendo. É verdade. Então, pessoal, para Platão, amor é desejo. A gente ama aquilo que a gente deseja. Simples assim para Platão. Mas tá, se amor é desejo, o que é desejo? Para Platão também é simples. Desejo é falta. Então, para Platão, a gente ama aquilo que a gente deseja. E a gente só deseja aquilo que nos falta. Quando a gente passa a ter essa coisa não nos falta mais, portanto, a gente não deseja mais essa coisa e, portanto, a gente não ama mais essa coisa. Tá? Então, para Platão, gente, só para vocês terem uma ideia, né, o professor Clóvis fala da Juliana Paz, mas acho que tem que dar uma atualizada, a abolição do casamento. Por aí. Isso aqui pode parecer complicado, isso aqui, mas vocês certamente já ouviram falar do amor de Platão. O que é o amor de Platão? O amor platônico. Né? Por isso, o que é o amor platônico? Aquele que o cara fica à distância, né? Amando o stalker, né? Aquele cara que fica amando e não aparece nunca, fica só olhando, seguindo a pessoa, né? Mas não chega a concretizar essa relação amorosa. Esse é o amor platônico. O amor à distância, o amor do desejo, o amor da falta. Então, para Platão, né, vou pegar aqui e atualizar o exemplo do professor Clóvis, que ele fala da Juliana Paz, eu diria a Débora Seco, né, talvez, não sei se pegaria alguma outra, ou a feiticeira da minha época, Susana Werner, da minha época. Mas acho que para vocês teria que ser alguém mais atual, isso é tudo velha hoje em dia para vocês. Vocês falariam da Anitta, talvez seja o objeto de desejo, né, de quem gosta de mulheres. Não, Anitta não. Um homem, me digam quem é uma mulher muito desejada, um homem muito desejado hoje em dia. Digam aí um exemplo que possa ficar melhor. Eu não sei nem pronunciar, minha filha. Henry Cavill, é isso? Deixa a Juliana Paz mesmo. Cristiano Ronaldo. Maravilha. Vamos no Cristiano Ronaldo aqui da Lousa, né? Então, quem é que pode amar o Cristiano Ronaldo? Tá? Ou a Henry Cavill? Lá? Me dá um nome mais fácil aí para eu pronunciar. Uma mulher, para eu poder citar os dois lados. Eu vou botar a Anitta, tá? Mesmo que vocês não queiram a Anitta, só porque é famosa. Acaba sendo desejada. Lady Gaga, beleza. Então, o Cristiano Ronaldo e a Lady Gaga. Quem é que pode amar o Cristiano Ronaldo? Né? O Robert Pattinson é o vampiro, tá? O Cristiano Ronaldo eu achei melhor porque eu sei que ele é casado, né? Então, para o Platão, sabe quem é que pode amar o Cristiano Ronaldo? Qualquer um de nós, qualquer uma de nós pode amar o Cristiano Ronaldo. Só tem uma pessoa no mundo que não pode amar o Cristiano Ronaldo, que é a esposa do Cristiano Ronaldo. Porque a gente poderia amar o Cristiano Ronaldo porque o Cristiano Ronaldo nos falta. A gente não tem o Cristiano Ronaldo
portanto a gente deseja o Cristiano Ronaldo, portanto a gente ama o Cristiano Ronaldo. A gente pode amar a Lady Gaga, não sei se ela é casada ou não, se ela tem namorado, mas quem tiver o namorado, o ficante, o marido da Lady Gaga, não pode amar, porque no momento que passa a ter ela, quando entra na casa dela, deita na cama com ela, acabou a falta, acabou o desejo, acabou o amor. Tá? Essa é a lógica do Platão para amor. Tem uma explicação também. Bora furar o olho da Gaga e pegar o Bradley. Tá, isso aí é com vocês, pessoal. Né? Depois eu entro, tento ler esse bate-papo aí para entender melhor o que vocês estão falando. Mas uma lógica importante para vocês verem a importância do conceito de amor de Platão para o nosso mundo atual é que o amor de Platão existe até hoje na nossa vida, né? Em diversas dimensões que a gente acaba não notando. Vocês, né, para estarem aqui na UNB, significa que vocês fizeram, na minha época era primeiro grau, segundo grau, agora ensino básico, né, ensino médio, ensino fundamental. Então, sei lá, se vocês entrarem no ensino básico, fundamental, vocês entraram lá no colégio, primeira série, e acharam, que bacana, primeira aula da primeira série, não sei o que, e chegou a professora de vocês na primeira série e digo, olha, vocês estão aqui, mas vocês têm que entender que o ensino fundamental aqui é uma preparação para o ensino médio. Vocês vão ficar estudando, estudando, estudando. Aqui é a mesma professora para todas as disciplinas, não tem disciplina muito bem dividida, tem que usar uniforme, é aqui no prédio das criancinhas, tá? E vocês vão ficar estudando aqui, se preparando para, se vocês irem e fizerem tudo direitinho aqui, vocês vão para o ensino médio. Então, vocês só estão aqui no ensino fundamental, mas o objetivo de vocês, a meta de vocês de vida, o desejo de vocês é o ensino médio. E aí vocês ficam todo o ensino fundamental amando o ensino médio, desejando o ensino médio, onde vocês vão mudar de prédio, onde não vai mais precisar usar uniforme, onde vocês vão ter um professor para cada matéria, vai ter física, química, biologia, tudo divididinho. E aí quando vocês chegam, finalmente, né, passam para o ensino médio, primeiro dia a professora de vocês lá do ensino médio, da primeira aula, vai dizer o seguinte, olha, beleza, vocês chegaram aqui no ensino médio, mas vocês têm que entender que o ensino médio é uma preparação para o vestibular. Então, vocês vão passar esses 3 anos do ensino médio estudando, porque o objetivo de vocês, a meta de vocês, o desejo de vocês é passar no vestibular. Então, se esforcem para isso. Vocês vão passar os 3 anos estudando. Quando chegar no vestibular, vocês vão passar no vestibular e entraram na UNB. Nossa, agora entrei na UNB, agora sim a vida começa. Agora sim eu vou realizar minhas coisas. Eu sou adulto agora. Aí vocês estão passando lá no corredor do ICC, vocês veem aqueles murais lá, anúncio de estágio naquilo outro, né? E aí vocês vão ver, cara, não adianta nada ter um diploma de faculdade, não adianta nada eu me formar aqui na UNB se eu não conseguir um estágio e entrar no mercado de trabalho. Então vocês passam a desejar o estágio e entrar em algum trabalho, né, como estagiários ou estagiárias. E aí quando vocês conseguem entrar no estágio, primeiro dia lá de vocês dizem, olha, vocês estão estagiário aqui, não é ninguém, né? Não serve para nada, vai chegar uma hora que vai acabar o tempo de contrato de vocês e vocês vão ficar desempregados de novo. Então, o estágio não serve para nada, o que adianta mesmo é ser efetivado no trabalho. E aí vocês vão passar o estágio todo se esforçando para serem efetivados, porque isso vai ser o desejo de vocês. Quando vocês forem efetivados, o chefe de vocês vai dizer, olha, você entrou aqui na empresa, mas essa empresa aqui tem 10 níveis, vocês estão no 10º nível. E aí vocês vão ter que ir subindo nível a nível, o objetivo vai ser chegar no nível 9º, depois vai ser no 8º, no 10º, vocês vão ir passando tudo isso. Até que vai chegar uma hora que você dizer, nossa, que saco, eu quero agora me aposentar, o objetivo é aposentar para curtir a vida. E aí quando vocês conseguirem se aposentar, tiverem já velhinhos para curtirem a vida, tiverem quase morrendo lá, 90 anos de idade, no leito da morte, os parentes de vocês vão chamar lá um padre, sei lá, alguém da religião de vocês, para dizer, não se preocupem, né, que essa vida é só uma preparação, né, a vida verdadeira está no mundo dos céus, está numa outra dimensão. Tá? Então, a vida toda, especialmente no nosso mundo capitalista aqui, a lógica capitalista tem muito a ver com esse amor platônico do desejo, da falta, a gente sempre em busca daquilo que a gente não tem, das metas a serem atingidas. As empresas, né, a demanda, o lado da demanda no mundo capitalista vive de metas, né, sempre atingir meta, quando atinge a meta se cria uma outra meta, né, indo sempre atrás. E no lado isso na oferta, né? E no lado da demanda, nós consumidores também, quando a gente compra o Galaxy S20, S10, a gente quer o Galaxy S20, o iPhone 10, a gente quer o iPhone 100, e quando a gente compra, quer uma Ferrari, quando compra a Ferrari passa a querer, sei lá, a Ferrari de ouro, sabe? Então, uma busca, assim, essa é a lógica do capitalista, uma lógica de um amor platônico,
né? Que a gente está sempre em busca de alguma coisa e quando consegue ela já brocha, já não tem o mesmo tesão, já não vale a mesma coisa. Tá? Nesse sentido, eu queria perguntar para você, será que é possível a gente amar, nessa lógica platônica, o trabalho? Tem como a gente amar trabalhar dentro dessa lógica do amor platônico? Não, disse a Janara. Não, disse o Patrick Salto Alto. Tem sim, gente. Sabe como é que faz para amar o trabalho na lógica platônica? Esteja desempregado. Na falta, né? Quando a gente está desempregado, pessoal, não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei, eu sei, juro para vocês que isso é verdade. Quando a gente está desempregado, tudo que a gente quer é que no dia seguinte a gente possa ir conseguir um emprego. Como eu queria amanhã ter que trabalhar, acordar cedo, como eu queria ter que bater ponto, como eu queria um chefe me dando coisa para fazer, sabe? Porque tudo que a gente quer quando a gente está desempregado é arrumar um trabalho. Tá? Então, na lógica platônica, sim, é possível amar o trabalho na falta do trabalho, ou seja, no desemprego. Porém, pessoal, né, tô, como sempre, demorando, falando demais aqui com vocês, tem que dar uma corrida. Tem uma outra perspectiva. Como vocês estão vendo, essa lógica do amor platônico, ela é um buraco sem fundo. Né? Ela é uma coisa que nunca satisfaz. A gente está sempre buscando uma coisa que, quando tem, não perde a graça, passa a querer outra coisa. Aristóteles olhou para esse amor platônico e disse: gente, isso aí não leva a lugar nenhum. Isso é uma garantia da frustração a gente correr atrás disso, dessa realização, desse desejo que, quando se realiza, some e a gente para de desejar. Então, para Aristóteles, amor não era eros, não era desejo. Para Aristóteles vai dizer que amor é a satisfação dessa falta, é a presença, não é a falta. Né? É a alegria que a gente tem de ter algo. Não é o desejo, a frustração de não ter o Galaxy S20. É a alegria de ter o celular que eu tenho. Como eu sou feliz de ter o celular que eu tenho, porque eu podia não ter nenhum celular. Não é a vontade de ter lá a Lady Gaga. É a alegria de ter a minha esposa que está aqui, porque eu fico feliz que eu tenho ela e não preciso ficar sonhando com a Lady Gaga. É a alegria do que a gente tem e não o desejo por aquilo que nos falta. Aristóteles chamou isso de filia, né, no seu grego. Filia que vem de filosofia, né, o amor pela sabedoria, né, a alegria que a gente tem de se saber algo. Mas teve um autor, tudo aqui citando o professor Clóvis, tá? Tem um autor mais recente, filósofo Spinoza, né, que ele vai dizer que essa alegria, ele vai dar um nome, vai falar um pouco melhor sobre como funciona esse processo de alegria. Ele vai dizer que tem coisas que a gente percebe que algumas coisas são a causa da nossa alegria. Spinoza vai dizer que a alegria, na verdade, é uma passagem, né, para um estado mais potente do seu próprio ser. Né? Tem coisas que nos animam, que nos alegram. Às vezes a gente acorda, né, mal, triste, mal-humorado, chuta a quina da cama, fica mal, tá chovendo, fica triste. Tem dias que a gente acorda, se olha no espelho, acha que tá lindo, abre a janela, tem um sol, os passarinhos cantando, tudo maravilhoso, a gente sai cheio de energia. Então Spinoza vai dizer que tem coisas que nos alegram, tem coisas que nos entristecem. Né? Ele chama essa alegria, né, essa passagem para o estado mais potente do próprio ser, de potência de agir. Né? Então, tem coisas que aumentam a nossa potência de agir, para Spinoza, e tem coisas que diminuem a nossa potência de agir. Vários autores falam sobre essa mesma lógica, desde Aristóteles, né? Mas Lucrécio, na Roma Antiga, vai falar de algo muito parecido que ele chama de clinamen. O Hobbes, no Leviatã, vai chamar de conatus. O Nietzsche vai chamar de vontade de potência. O Schopenhauer vai chamar de vontade. O Freud vai chamar de libido. E o nosso querido aqui, professor Clóvis, acho que usa a melhor terminologia, no meu ponto de vista, que ele chama de tesão pela vida. Tá? É a vontade de sair e fazer as coisas. Tem coisas que nos alegram, tem coisas que nos entristecem. Quando a gente identifica em algo a razão, né, da nossa alegria, do nosso aumento da nossa potência de agir, do aumento do nosso tesão pela vida, a gente reconhece nessa coisa a fonte, a causa da nossa alegria e, portanto, a gente ama esta coisa. E quando a gente reconhece em algo a causa da nossa tristeza, da diminuição da nossa potência de agir, da diminuição do nosso tesão pela vida, a gente identifica nessa coisa uma causa de tristeza e a gente odeia, ou tem medo, ou não quer, tem asco desta coisa. Né? Então, nessa lógica de Aristóteles, amor é uma coisa completamente diferente, até oposta, né, a de Platão. Em Platão é a falta, é o desejo. Para Aristóteles, para Spinoza, amor é a alegria, é pela presença.
né? Uma coisa oposta à outra. Quem está certo, pessoal? Eu não vou me meter aqui, não, nem o professor Cláudio diz a mesma coisa, né? Não tem como, não vou ter a audácia de querer dizer para vocês quem está certo entre Platão e Aristóteles. Eu acho, né, como eu acho que a leitura mais sensata aqui desses conceitos nos leva a crer, que os dois estão certos, né? É possível a gente amar alguém na falta, desejar essa pessoa na falta, mas é possível também, quando a gente tem a presença, a gente ter a alegria pela presença. Uma coisa não exclui a outra, até uma coisa justifica a outra. Não faria sentido uma vida onde a gente só desejasse, e nunca realizasse esse desejo, né? Então, o amor do desejo, o amor platônico, só se justifica pela expectativa do amor aristotélico, do amor da alegria pela presença. Mas ainda tem um terceiro conceito de amor, que esse é trazido por Jesus Cristo, né? A figura histórica, por isso essa imagem aqui diferente do que vocês estão acostumados. Dizem que esse seria o rosto de Jesus Cristo de verdade, tá? E Jesus também usou uma palavra diferente, ele disse que amor não é filia, amor não é eros, não é desejo, não é alegria. Para Jesus Cristo, amor é ágape, amor é doação, é a gente amar ao próximo, né? O Tomás de Aquino, tentando explicar o amor cristão, no seu livro Suma Teleológica, disse que no amor cristão, o eixo de gravidade da relação amorosa se desloca para o amado. Enquanto para Platão o amor é eu desejar alguma coisa, o meu sentimento de desejo que importa, enquanto para Aristóteles é a minha alegria, a minha satisfação por ter alguma coisa que me importa, para Jesus, amor é a nossa sensação boa ao ver alguém sendo feliz, estando bem, recebendo alguma coisa. O que importa para Jesus é o que sente o amado e não aquele que ama, né? Aquele que ama fica bem, se sente bem por saber que a pessoa amada ou a figura amada está bem, né? O exemplo mais fácil disso é a gente pensar em filhos, né? Eu agora que virei pai, eu consigo entender isso muito bem, né? Eu daria minha vida facilmente para salvar meu filho, porque o que me importa muito mais é o bem-estar dele do que o meu, né? É uma mudança muito grande, mas às vezes, mesmo na relação, né, amorosa entre parceiros, né, a gente também tem essa sensação de querer ver o bem do outro, se sacrificando, né? Acho que uma tradução boa para esse ágape de Jesus Cristo seria doação. Mas, pessoal, quem está certo, afinal, agora? É Platão, Aristóteles, Jesus Cristo? Amor é desejo, amor é alegria ou amor é doação? É eros, é filia ou é ágape? Né? Como eu disse, né, é possível que eu sinta pela minha esposa, por exemplo, o desejo quando eu saio para viajar, a trabalho, estou sem ela, sinto a falta, e sinto o amor do desejo, o amor platônico, mas eu posso voltar para casa e ao vê-la sentir a alegria, o amor de Aristóteles, a filia, né? E posso também querer me doar para ela e ter o amor ágape de Jesus Cristo, de doação, por querer vê-la bem, né? Então, acho que é possível as três versões de amor numa mesma situação. Um exemplo que o professor Clóvis usa para explicar amor, tá? Já estamos terminando, ele fala que é a relação de professor-aluno, né? Onde os professores têm muito esse sentimento também de querer ver os alunos aprendendo alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa, e esse é um dos objetivos, né, dessa disciplina e dessa aula de hoje. E como eu já comentei para vocês, tá, que eu tive um professor que me marcou muito na minha formação, foi meu orientador de TCC. Eu ontem dei uma procurada, achei umas imagens dele, que eu falei que ele faleceu um tempo atrás, faz 3 anos já, eu achava que era menos tempo, e esse aqui é o meu orientador. Vejam que figura. O nome dele é Ricardo Aroni, né? Faleceu aí em 2017. Aqui do lado esquerdo vocês têm uma imagem dele, tá? Tocando guitarra. O cara tocava, era um guitarrista bastante. Ele chegou a tocar, não sei se alguém aqui é do metal, gosta de rock, metaleiro, né? Ele chegou a tocar com a banda Motorhead, né? Então, o cara foi lá nos anos, em 88, né? O cara fez uma turnê com o Motorhead. Depois eu mando para vocês um link da notícia que fala da morte dele e conta um pouco dessa história. E aqui na imagem da direita, né, vocês têm ele ali no escritório dele, com os livros, né, mais professor de direito, advogado. É a mesma pessoa nessas duas imagens, apesar de parecer uma pessoa muito diferente. Com um encharpe ali no pescoço, né? Ele era uma figura muito estilosa e muito única e inspiradora nesse aspecto. Eu acho bacana também mostrar esses dois lados aí, às vezes brabo também, fazia as pessoas chorarem nas bancas, nas orientações,
né? Eu tenho muito orgulho de ter feito o TCC com ele por causa disso, porque ele era bastante exigente também. E acho bacana para a nossa disciplina trazer essa perspectiva de dois lados. O cara também era faixa preta em taekwondo, sabe? Não é só esse lado de guitarrista e professor, filósofo, também viajava, falava de caos. Eu tenho aqui um livro dele, que é o Direito Civil, Constitucional e Teoria do Caos. O cara é uma viagem, é uma figura muito inspiradora, muito interessante. E uma das coisas que ele trouxe numa das aulas dele, que me inspirou muito, eu queria trazer essa inspiração para vocês para a gente terminar a aula de hoje, foi um trecho desse livro, Filosofia Mestiça, de um filósofo francês que faleceu ano passado, infelizmente, um velhinho simpático, aí, como vocês podem ver na foto, chamado Michel Serres. Eu vou pedir licença aqui para rapidinho ler para vocês, tá? Um trecho desse livro dele. Eu fiz uma adaptação, os recortes, para o que nos interessa, porque eu acho que é a parte que tem muito a ver com a nossa disciplina. O Aroni leu para a gente numa das aulas dele, me inspirou muito. Eu queria deixar essa última inspiração para vocês dessa parte mais teórica. Lembrando, tá, pessoal, que essas versões que a gente viu sobre amor, né, são conceitos, são ficções que a gente criou para tentar descrever o sentimento humano. E vejam como um conceito desses, né, tem essa variação, essa complexidade, além do mundo natural, de a gente ter diversos conceitos, diversas explicações possíveis, válidas, todas ao mesmo tempo, para uma mesma palavra, para um mesmo conceito que a gente inventou. Amor não existe na natureza como conceito, né? Pode existir como ação, como ato, como interpretação nossa, mas o conceito foi a gente que inventou, e por isso ele é mais complexo, né, para a gente entender do que os fenômenos da natureza. Então, lendo para vocês um trecho aí desse livro do Michel Serres, ele diz o seguinte, pessoal. Esse da filosofia mestiça. Nada confere mais sentido do que mudar de sentido. Relatarei por meio de imagens a lembrança da mutação. Ninguém sabe nadar de fato antes de ter atravessado sozinho um rio largo e impetuoso, um braço de mar agitado. Só existe chão em uma piscina, território para pedestres em massa. Parta, mergulhe. Depois de ter deixado a margem, você continuará durante algum tempo muito mais perto dela do que da outra à sua frente. Tempo bastante, pelo menos, para que seu corpo se aplique ao cálculo e silenciosamente reflita que ainda pode voltar. Até um certo limiar, você conserva esta segurança. É o mesmo que dizer que ainda não partiu. Do outro lado da aventura, o pé confia na aproximação, desde que tenha ultrapassado um segundo limiar. Você está tão próximo da margem que pode dizer que já chegou. Margem direita ou esquerda não importa. Nos dois casos, terra ou chão. Você não nada, espera para andar. Como quem salta, decola e atinge o chão, mas não permanece em voo. Ao contrário, o nadador sabe que um segundo rio corre neste que todo mundo vê. Entre os dois limiares, atrás ou à frente, dos quais quaisquer seguranças desaparecem, ali ele abandona toda a referência. A verdadeira passagem ocorre no meio. Qualquer sentido que o nado tome, o solo jaz a dezenas ou centenas de metros sob o ventre, ou a quilômetros atrás e na frente. Eis o nadador sozinho. Deve atravessar para aprender a solidão. Esta se reconhece no desvanecimento das referências. Num primeiro momento, o corpo relativiza o sentido. O que importa esquerda ou direita, desde que fique junto à terra? Mas no meio da travessia, mesmo o solo lhe falta. Acabam os domínios, então o corpo voa e esquece o que é sólido. Não mais na expectativa das descobertas estáveis, mas como instalando-se para sempre em sua vida estrangeira. Braços e pernas entram numa fraca e fluida portância. A pele se adapta ao ambiente turbulento. Para a vertigem na cabeça, porque doravante ela só pode contar com seu próprio suporte, sob pena de afogar-se. Ganha confiança na braçada lenta. O corpo que atravessa aprende certamente um segundo mundo, aquele para o qual se dirige, onde se fala outra língua. Mas ele se inicia sobretudo num terceiro pelo qual transita. Ele não andará mais, nem se erguerá mais como quando só sabia ficar de pé ou andar.
Bípede antes desse evento, ei-lo agora carne e peixe. Não apenas mudou de margem, de linguagem, de costumes, de gênero, de espécie, também conheceu o traço de união, homem-rã. O primeiro animal desfruta de um domínio, o segundo bicho também. Mas o estranho vivente que um dia entrou no rio branco que corre dentro do rio visível e que teve que se adaptar sob pena de morte às suas águas extravagantes, abandonou qualquer domínio. Por meio desse novo nascimento, ei-lo exilado de verdade, privado de casa, morto sem sepultura, intermediário, anjo, mensageiro, traço de união, para sempre expulso de todas as comunidades, mas um pouco e levemente em todas. Ao atravessar o rio e entregar-se completamente nu ao domínio da margem à frente, ele acaba de aprender uma coisa mestiça. O outro lado, os novos costumes, uma língua estrangeira, é claro. Mas, acima disso, acaba de aprender a aprendizagem, nesse meio branco que não tem sentido para encontrar todos os sentidos. No ápice do crânio, em turbilhão, se atarracha o redemoinho da cabeleira, lugar meio onde se integram todas as direções. Universal significa aquilo que, embora sendo único, verte em todos os sentidos. O infinito entra no corpo de quem, por muito tempo, atravessa um rio perigoso e largo o bastante para oferecer essas paragens distantes, onde qual for a direção que se adote ou se decida, a referência permanece indiferentemente afastada. Então, o solitário, vagando sem pertencer a nada, tudo pode receber e integrar. Todos os sentidos se equivalem. Terá atravessado a totalidade do concreto para entrar em abstração? Perceberão os mestres que só ensinaram no sentido pleno aqueles aos quais contrariaram, ou melhor, completaram, aqueles que obrigaram a atravessar? De fato, nada aprendi sem que tenha partido. Nem ensinei ninguém sem convidá-lo a deixar o ninho. Partir exige um dilaceramento que arranca uma parte do corpo, a parte que permanece aderente à margem do nascimento. A vizinhança do parentesco, a casa e a aldeia dos usuários, a cultura da língua e a rigidez dos hábitos. Quem não se mexe, nada aprende. Sim, parte, divide-te em partes. Teus semelhantes talvez te condenem como um irmão desgarrado. Eras único e referenciado. Tornar-te-ás vários, às vezes incoerente como o universo, que no início explodiu, disse com um enorme estrondo. Parte e tudo então começa. Pelo menos a tua explosão em mundos à parte. Tudo começa por este nada. Nenhum aprendizado dispensa a viagem. Sob a orientação de um guia, a educação empurra para fora. Parte, sai do ventre de tua mãe, do berço, da sombra oferecida pela casa do pai e pelas paisagens juvenis. Ao vento, sob a chuva, do lado de fora, faltam abrigos. Tuas ideias iniciais só repetem palavras antigas. Jovem, velho papagaio, viagem das crianças, eis o sentido lato da palavra grega pedagogia. Aprender lança a errância. Explodir em pedaços para se lançar em um caminho de destino incerto exige um heroísmo que, sobretudo, a infância parece capaz de mostrar, embora ela deva ser seduzida para encetá-lo. Seduzir, conduzir para outro lugar. Bifurcar a direção dita natural. Nenhuma palavra em inglês emana de uma forma que uma boca francesa esboçaria com facilidade. Olhos bem abertos não garantem a ideia de geometria, nem o vento e os pássaros nos ensinam a música. Só resta tomar o corpo, a língua ou a alma a contrapelo. Bifurcar quer dizer obrigatoriamente decidir-se por um caminho transversal que conduz a um lugar ignorado. Sobretudo, jamais tomar a estrada fácil. Melhor atravessar o rio a nado. Partir, sair, deixar-se um dia seduzir, tornar-se vários, desbravar o exterior, bifurca em algum lugar. Eis as 3 primeiras estranhezas, as 3 primeiras variedades de alteridade, os 3 primeiros modos de se expor, porque não há aprendizado sem exposição, às vezes perigosa, ao outro. Nunca mais saberei quem sou, onde estou, de onde venho, aonde vou, por onde passar. Eu me exponho ao outro, às estranhezas, por onde esta é a 4ª,
questão colocada com novos dispêndios. O guia temporário e o mestre conhecem o lugar para onde levam o iniciado, que ainda o ignora, mas a seu tempo o descobrirá. Pessoal, mais uma vez peço desculpa pelo adiantado da hora, já passamos do nosso horário aqui. Depois vocês podem ver aí esse texto, eu vou colocar aqui um link, tem uma parte de uma aba também que da orelha do livro que eu acho muito bacana. Eu acho muito legal, acho vale a releitura para tentar entender, mas acho que esse processo que a gente vai fazer na nossa aula de analisar os dois lados, de tentar ver as coisas por outras perspectivas, tentar entender a complexidade dos assuntos que a gente trabalha, nos levam a essa nossa perspectiva de analisar as coisas desse jeito por um caminho muito diferente do que a gente está acostumado, tá? Por uma visão de mundo muito difícil, que esse processo de aprendizagem que o Michel Serres explica aí é dolorido, tem um preço, a gente se sente, né, sem ninho, sem um espaço depois, parece coisa de doido aqui um professor falando dessas maluquices, mas eu acho que vale a pena, é um processo de aprendizado, de crescimento que é muito bacana, eu gosto muito. O Michel Serres é sensacional. O meu professor Lauarone lia isso quase que teatralmente, né, encenando, então um dia, quem sabe, eu consigo ler que nem ele, e passando toda a dramaticidade que ele conseguia passar. E essa é um último, já que essa aula é a introdução, né, para os nossos debates, é minha última provocação para vocês aqui sobre a forma para a gente olhar os nossos temas, os nossos assuntos e a gente tocar essa discussão nessa disciplina de uma maneira aberta, sabendo, né, vocês viram ali, né, não existe aprendizado sem exposição perigosa ao outro. Então eu me exponho aqui para vocês, falando sobre a minha vida, trazendo essas questões internas, trazendo as maluquices que passam na minha cabeça. Espero que vocês também façam o mesmo, se exponham. Por isso, né, a gente tem todo esse cuidado aqui desses apelidos de vocês, para que essa exposição não seja tão perigosa, mas a gente precisa dessa exposição para a gente poder crescer e evoluir nesse nosso processo da nossa disciplina. Segunda-feira a gente começa com um tema, a gente ainda vai ser bem teórico, a gente vai falar sobre polarização, então ainda tem uma coisa bastante ainda filosófica, mais metodológica também, vamos falar de métodos científicos. Mas não se esqueça que vai ser a nossa última aula antes de vocês começarem a participar aí de forma mais protagonista das aulas. Então vão deixando a timidez de lado e vamos nos preparando para participar, gente. Alguma questão? Obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. E desculpa não ter muito espaço para a gente poder, né, debater. Eu queria ter muito mais espaço para isso, eu tenho que organizar melhor essas aulas para deixar menos conteúdo e mais tempo para vocês interagirem. Mas fico aí aberto, né, para semestre todo, por outros meios, ou durante as aulas, a gente ir levantando questões que a gente já falou, tá, pessoal? Eu que agradeço aí por vocês, essa turma aqui, quando acabar a pandemia, ser obrigado a se reunir num barzinho aí. Realmente, Patrick de Salto, vamos ter que combinar aí para a gente se reunir e trocar umas ideias e continuar aprofundando esses nossos assuntos. Maravilha, Cabuto. Eu arrepio também quando eu leio essas coisas. Até segunda, Minicum, é Toys, Professor X. Falou, Juninho. Obrigado, turma. Quem tiver alguma coisa aí, eu tô aqui, estou à disposição. Se quiserem fazer comentários, tirar dúvidas,